Olá, primeiro ano, tudo bem? Então vamos mais uma videoaula de língua portuguesa e espero que estejam todos bem, né? Acompanhando a nossa videoaula e vamos em frente, né? Vamos falar hoje sobre o processo de formação de palavras, né? Como se dá essa formação de palavras, né? E depois, na próxima aula, eu vou trabalhar a questão da estrutura das palavras com vocês, né? Na próxima aula. Então, como se dá o processo de formação de palavras, né? As palavras, elas podem ser formadas pelo processo de derivação e composição. Mas antes de falar nesse processo de derivação e composição, eu preciso falar que dentro deles, né, dentro da classificação das palavras, nós temos palavras que são consideradas as palavras simples, né, formada por apenas um radical. Aí temos aqui um exemplo da palavra pedra, né? Então, palavra simples, pedra, né? E temos um exemplo de palavras compostas que apresentam mais de um radical. Temos aqui a palavra pé de moleque, né? Pé de moleque apresenta mais de um radical. Temos pé, temos a preposição de e temos a palavra moleque. São três palavras diferentes que formam uma só e dão um sentido, né? O doce pé de moleque. Pode ser, né? Então, vimos aí, palavras simples, palavra que apresenta apenas um radical. E a palavra composta é a palavra que apresenta mais de um radical, ok? Palavra que apresenta mais de um radical. Tudo bem? Deixa eu ir um pouquinho mais para trás aqui. Vamos seguir. Dentro das classificações temos as palavras primitivas. O que é uma palavra primitiva? É a palavra de origem, né? Segundo ali a definição, né? É a palavra de origem que não se formou de nenhuma outra palavra, né? Eu acho que fiz uma definição simples para vocês entenderem. Por exemplo, a palavra pedra vem de pedra, né? É claro, assim, pedra, estamos falando ela em língua portuguesa, né? Então, pedra, e de pedra posso formar pedreira, né? Palavras derivadas, né? Ela é a primitiva e dela surgem novas palavras que nós vamos chamar de derivadas. No caso, a pedra, pedreiro. Derivada é aquela que surge a partir de uma palavra primitiva, geralmente por meio de um prefixo ou de um sufixo, ou seja, dos afixos. Eu já dei o exemplo ali em cima em relação à palavra pedra. Pedra primitiva, pedreiro derivada, certo? Então já está aqui embaixo o exemplo da palavra pedreiro. Tudo bem? Então, recapitulando, palavra simples que apresenta apenas um radical, composta, palavra que apresenta mais de um radical, né? Que nós vamos ver o período formação de palavras por derivação, né? De uma palavra acrescenta o sufixo, surge uma nova palavra. O período composto, que vão juntar mais de um radical, né? Muito bem. Aí temos o processo de derivação. O processo de derivação, né? Existem alguns casos. O primeiro caso, a derivação prefixal, é formada através do acréscimo de um prefixo, né? Então, a palavra de origem é próprio. Eu acrescentei o in, que indica negação, né? Esse prefixo indica negação. O que não é próprio, impróprio. Então, eu classifico essa palavra
no processo de formação como derivação prefixal, porque eu acrescentei um prefixo. Prefixo é o que vem antes do radical, né? Sufixal é formada através do acréscimo de um sufixo. Sufixo vem depois. A palavra de origem é bom. De bom, formei bondade, acrescentei o sufixo dade e formei uma nova palavra, certo? Então, temos aí o processo de derivação sufixal, ok? Que é a derivação sufixal. Muito bem. E temos também, dentro do processo de derivação, a derivação prefixal e sufixal. Ou seja, a palavra vai ser formada pelo acréscimo de sufixo e prefixo. A derivação parasintética também é formada por acréscimo de prefixo e sufixo, mas há uma diferença entre as duas. A primeira, que é formada por derivação prefixal e sufixal, acréscimo de prefixo e sufixo, eu posso retirar ou o prefixo ou o sufixo e a palavra vai dar origem a uma nova palavra, né? Com sentido. E quando é para a síntese, não, eu não posso retirar nem o prefixo nem o sufixo. Vamos ver na prática aqui. Temos aí, ó, a palavra é feliz, eu acrescentei o prefixo in e o sufixo mente, então ficou infelizmente. Se eu tirar o in, fica felizmente. Se eu deixar o in e tirar o mente, fica infeliz. Ou seja, retiro o prefixo e sufixo, a palavra existe, a classificação é derivação prefixal e sufixal. Agora, a parasintética não, ó, a palavra é pobre, né? Se eu retirar o em, é empobrecer, né? A palavra de origem é pobre. Se eu tirar o em, fica apobrecer. Essa palavra não existe. Se eu tirar o ser, fica empobre. Essa palavra não existe. Ou seja, ela é formada por prefixo e sufixo, mas não podemos retirá-los. Ok? Não se pode retirar. Senão a palavra fica sem sentido. Então, nós chamamos de derivação parasintética. A derivação regressiva é quando a palavra derivada fica menor que a palavra de origem. Pulo vem do verbo pular no infinitivo. Veja, pulo, pular é a primitiva e pulo é derivado. Ou seja, a palavra derivada se tornou menor que a palavra primitiva, pular. Processo de composição. Processo de composição, as palavras são compostas. A composição é dada por justaposição ou aglutinação. Justaposição, não há perda nem acréscimo de fonemas quando se unem duas palavras de radicais diferentes. Ou seja, eu juntei sexta-feira, né, dei um sentido a ela, né? Vira uma palavra só, mas só que eu não alterei os fonemas. Juntei duas palavras, não altero o fonema, formo uma nova palavra. Composição, porque mais de uma palavra composta. Por justaposição, porque não altera, né? Não há alteração de fonema. Aglutinação é diferente. A aglutinação, vou juntar as duas e vai ter alteração de fonema. Por exemplo, temos a palavra aqui, ó, planalto. Planalto significa plano mais alto. O fonema O sumiu aqui, ó, do no, né? Então, juntou, perdeu um fonema e formou a palavra planalto. Então, plano alto. Perdeu um fonema, temos aí o processo de aglutinação. Não perdeu o fonema, né, nem acrescentou, processo de justaposição, ok? Então, esses são os dois processos. Outros processos, quando nós juntamos radicais de línguas diferentes, ó, temos aqui alto e móvel. Alto é o radical grego e móvel é o radical latino. Juntou dois radicais diferentes, de língua diferente, nós vamos chamar de hibridismo, ok? Abreviação, emprego de parte da palavra. A palavra Fla, a abreviação vem de Flamengo. Flu vem de Fluminense, né? A abreviação. Pneu vem de pneumático, né? Pneu é abreviação de pneumático, mas ninguém fala, vou trocar meu pneumático. Vai falar, vou trocar o meu pneu. Ok? Então, isso é a abreviação, né? Não confunde abreviação com abreviatura. Aquele SR para indicar senhor, né? Aquilo é uma abreviatura e não uma abreviação, né? E as demais abreviações que existem, né? Abreviaturas que existem, né? Abreviação
é utilizar parte da palavra, né? Por exemplo, cinema, eu falo cine, né? De cinema. Muito bem, derivação imprópria. Ocorre quando uma palavra que pertence a uma determinada classe é usada como fazendo parte de outra. Como assim, professor? Quando eu falo, ele levou um não. Não. Normalmente, se eu falar o não separado, eu vou falar assim, não é um advérbio de negação. Só que neste caso, ele está sendo utilizado como um substantivo. Olha aqui, é um artigo ligado à palavra não. Um não. O não, né? Eu posso colocar um outro artigo não nesse sentido de frase. Então, tem um termo dependente do substantivo ligado à palavra não, é porque ele está sendo substantivado. Quando eu utilizo esse termo, né, que geralmente é um advérbio de negação, quando eu utilizo uma classe em outra, que normalmente não é comum utilizá-la, eu vou chamar de derivação imprópria. Ok? Beleza. Então é isso, processo de formação de palavras, né? Vimos lá a questão das palavras simples, compostas, primitivas, derivadas, o processo de derivação, né? Quais são os processos de composição e alguns casos especiais, né? De formação de palavras, ok? Estou deixando aqui, né, na videoaula um exercício, classifique quanto ao processo de formação de palavras, né? Você vai classificar mediante a explicação dessa videoaula. A letra A, desleal, letra B, felizmente, letra C, desalmado, letra D, deslealdade, letra E, luta, letra F, cine, letra G, burocracia, letra H, inutilidade, letra I, embora, e letra J, couve-flor, ok? Então nós vamos ficando por aqui, turma. Um forte abraço em todos.